E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, segunda-feira começando com tudo e já temos novidades sobre os Sleeping Giants. A grande mídia deixou algumas pontas soltas e parece que pelo menos aquela história que só eram duas pessoas não é bem assim. Pelo menos quem diz isso é a própria grande mídia com algumas matérias de meses atrás. A gente vai falar sobre isso, sobre outros assuntos. Sabe a cofundadora, a Mayara? Gente, a não ser que no mesmo estado tem uma mulher com o mesmo nome, a nossa Mayara pode ser uma superdotada que entrou na faculdade com menos de 10 anos de idade. A gente vai comentar sobre isso, vamos comentar sobre outras coisas. Já deu até repercussão internacional a matéria da Folha de São Paulo. Também vamos falar rapidinho sobre o Danilo Gentili. Deu aí uma participação, falou umas coisinhas complicadas sobre a CPMI das fake news. E vamos falar bastante, o que a gente não falou nos últimos dias, sobre presidência da Câmara e Senado. Tudo indica que nessa semana vai ser decidido o nome do opositor do governo. O governo já tem o seu candidato, ou pelo menos já apresentou um, e o grupo de Maia, tudo indica que dessa semana não passa, e o jogo não tá tão bom pro Maia, a gente vai comentar aqui, vai ficar bom, né? Se tá ruim pro Maia, tá bom pra gente. Vamos comentar sobre isso, vamos comentar também da hipocrisia do ACM Neto, que se casou em Salvador, mesmo ele tendo proibido diversas coisas, fechado a cidade. Já mostra toda a hipocrisia dele, né? Vamos falar mais umas besteirinhas que tá ao longo do vídeo, falar um pouquinho do governo. Tem uma matéria final que mostra aí, né, o índice de popularidade de Bolsonaro, mas vamos começar já sobre a questão do Sleeping Giants. E vejam só, depois de ontem, saiu a matéria, durante a noite do sábado para o domingo, basicamente, teve uma repercussão grande, óbvio, iria ter, todo mundo estava comentando. Do lado da esquerda, o pessoal defendendo, do lado da direita, o pessoal apontando incoerências, muita gente falando que não acredita que apenas duas pessoas sejam os donos. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, porque a história é meio estranha. E aí a gente já teve lá, né, o Grupo Globo produzindo uma matéria que falava o seguinte: sem evidências, bolsonaristas contestam identidade dupla de fundadores do Sleeping Giants. Leia mais no Sonar. Gente, a Globo, ela possui algumas colunas, sabe? Alguns colunistas. Vocês conhecem, tem o Lauro Jardim, tem a Bela Megali, tem o Merval Pereira. E uma delas é o Grupo Sonar. Eles falam só sobre as redes. Se vocês pararem para olhar, toda vez que eu trago esse grupo, ou eles estão defendendo alguém da esquerda, ou eles estão criticando alguém do lado bolsonarista em termos de redes. Faz algumas coisas, sabe? Grupos de ataques digitais, aquelas milícias, aqueles grupos organizados que eles sempre gostam de falar. Uma vez até fizeram uma reportagem falando que eu recebo R$100 mil por mês. Eu até hoje estou esperando esse dinheiro, né? Mas quem tem boca fala o que quer. Mas enfim, teve isso daí, teve a matéria. Eu quero mostrar para vocês o interessante é o seguinte, ó. Sem evidências, eles contestam, eles tentam criar toda uma narrativa para chamar de teóricos da conspiração. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. E olha quais são as postagens que eles ficaram tão insatisfeitos que os bolsonaristas fizeram. Você vê a Cláudia Wilde falando o seguinte: deixe-me ver se eu entendi. Quer dizer que a criação da milícia digital, os Sleeping Giants, que constrange grandes empresas e empresários, divulgada por jornalões e estrelas, é uma dupla interiorana, desempregada e que vive do auxílio governamental? É isso? Conte agora a do papagaio. Teve alguma coisa demais? Mas não, né? Que cria aquele panavoei. Aí vem o Leandro Ruschel. A apresentação de dois pés rapados como responsáveis pelo perfil gigante do Minhocos não tem apenas o objetivo de mascarar toda a rede que persegue conservadores, mas também desencorajar processos que busquem reparação financeira. Tem alguma coisa demais? Mas aqui é a reportagem do Globo, estão desacreditando, já matéria de teóricos da conspiração. E aí vem o Joelberg e fala o seguinte: um casal que não fala inglês e não entende nada de informática são os donos do Sleeping Giants. É verdade esse bilhete. E aí ele ainda coloca hashtag Orange Giants, falando que eram laranjas. Mas enfim, continuando sobre isso daí, o engraçado foi o seguinte: a matéria da Folha de São Paulo falava o quê? Que era um casal, apenas duas pessoas. E aí eu pergunto, quem está falando a verdade? A Folha de São Paulo ou o DW, que é um jornal internacional, está propagando fake news? Porque no dia 13 de julho de 2020, o jornal DW soltou uma matéria cuja manchete era: a luta anônima de 3 brasileiros. 3. Não é um casal, são 3 pessoas. Não sei, talvez a menina esteja grávida, tem uma pessoa na barriga dela, então já estão contando com um filho que vai nascer, então são 3 pessoas. Mas eu acho que não é bem assim, né?
Mas são as pontas soltas deixadas pela mídia. Aí você vê, ao perguntar não ofende, porque em julho eram 3 pessoas e agora são apenas 2, um casal. A imprensa sabe quem são os donos e agora faz de tudo para protegê-los? Afirmação do Ian, mas eu solto como pergunta. Que história é essa? A imprensa já protegeu algum pobre? Precisa ter muita grana para comprar matéria. E aí você vê que não só o DW, mas também como o UOL, e o UOL, hoje em dia, pelo menos, eu não sei se o UOL está dentro da Folha, acho que a Folha está dentro do UOL, porque é folha.uol.com.br, acho que é assim que é o domínio para você acessar o site da Folha. Inclusive tem lá no topo da página, tem assim o UOL, e depois tem o da Folha de São Paulo. Então, a reportagem do UOL, intitulada Contra Fake News, : Brasileiros anônimos fazem site perderem R$448 mil. E a Camila Abdo pergunta o seguinte: cadê o terceiro brasileiro? Ou a UOL mentiu? E você vê, logo no início da matéria, tem um quadrozinho que tem Sem Tempo Irmão, que o segundo item, o segundo tópico era: 3 brasileiros são responsáveis pela iniciativa que mira sites que propagam fake news. Então, é meio complicado, né? Meio complicado. Porque algumas matérias no passado falavam o contrário, até de grupos ligados à Folha de São Paulo. Mas quem tem boca fala o que quer. Quem sou eu também para falar que é mentira? Só tô questionando, que eu acho que a gente precisa de um esclarecimento. E aí o Leandro Ruschel também nos fala que o seguinte, que em entrevista para a Vogue, o relato também foi diferente. Que grupo é esse ajudando? E você vê, ó, por trás do arroba está um coletivo de cyberativistas que também se mantém oculto. Coletivo. Será um coletivo de 2 pessoas? A conta no Twitter é gerenciada por 2 pessoas. Já do Instagram por uma terceira. Além disso, temos um grupo ajudando em diversas tarefas para dar suporte às redes sociais. Todos de maneira voluntária atualmente. Me diz por e-mail o estudante que não quer se identificar. Nosso objetivo é fazer com que pessoas não lucrem sendo odiosas ou propagando notícias falsas. Consequentemente, acreditamos que essas mensagens perdem a força e as democracias ficam então mais estáveis. Não parece ser só um casal, né? Mas pelo menos é o que informa a Folha de São Paulo. Vamos ver se dá mais algum esclarecimento. Tá todo mundo muito curioso para conseguir entender esse caso. E aí, pessoal, como eu falei para vocês logo na chamada, tem algo muito interessante, mas muito interessante mesmo, que é o seguinte: recebi de uma tia do Zap, e é tia mesmo. Ela sempre me manda os melhores furos de notícia, inclusive sobre o Ayan, que a gente vai comentar aqui. Olha só, o vestibular de 2006, o resultado da Universidade Estadual de Londrina, primeira convocação, não passou nem para a segunda chamada, nem terceira, é uma supernotada, para o curso de Fisioterapia Integral. Quando você desce, na segunda página nós temos a Mayara Stelli. Será que existe 2 mulheres com o mesmo nome, no mesmo estado? Que coincidência, hein? Que coincidência. E, gente, é de 2006. Estamos falando de 14 anos atrás. 14 anos atrás. A matéria da Folha de São Paulo informa que ela tem 22 anos. 22 menos 14 vai dar o quê? 8? Nós temos aqui a Mayara, que foi aprovada na Universidade Estadual de Londrina com 8 anos de idade? Ou será que é uma sósia que possui o mesmo nome? E você ainda vê que durante isso daí, você vê, ó, tem até um artigo, análise e comparação da força muscular, flexibilidade e mobilidade, lombar em atletas e com sem lombalgia. A Mayara, da Folha de São Paulo, estuda direito, não estuda fisioterapia. Só é interessante porque são 2 pessoas com o mesmo nome. Longe de mim questionar, só você, rapaz, como é engraçado. Mesmo estado, mesmo nome. E aí você vê, é um artigo de 2009 e você vê, ó, Mayara Stelli. Aqui, mas isso não é impossível, tem pessoas que têm o mesmo nome. Isso não é tão difícil de ter. Quem sabe? Isso me parece muito estranho. Eu acho que seria interessante que a grande mídia, que sempre tem o interesse de trazer a verdade para as pessoas, só responda. Isso numa boa. Ninguém está falando que é mentira, a gente só está questionando. E aí, olha só, o Advogados contra a Censura traz a fotinha aqui dos dois e fala o seguinte, ó: os revelados que vivem de auxílio emergencial com acesso à internet, 2 laptops caros e um piano. Beleza, pode ser um piano da família e tudo, e você vê dois laptops. O preço da informática no Brasil tá bem complicado, dólar R$5.
E você vê, né, mais uma foto, rapaz, bonito, de cabelo cortado, barba feita. O cabelo dessa menina, pelo amor de Deus, que cabelo bonito, hein? Aí, esse shampoo aí não é seda, não. Esse shampoo aí não é seda. Pele bem cuidada, você vê aquela foto profissa, mas tem nada estranho aqui, não tem nada estranho aqui. Aí a Bia deixou uma pergunta aqui, né, e falou assim, um comentário é por sua conta, e fala o seguinte, tava dependendo de auxílio emergencial, mas o Adidas novinho de R$ 400 tá no pé. E realmente aí você vê que o rapazinho tá com um tênis novinho, branquinho, mas às vezes é só um tênis bem cuidado. Tanto que a Bia colocou, o comentário é por sua conta. Então são coisas que nos parecem estranhas, porque a gente olha e fala, cara, que engraçado, né? É muito engraçado isso daí, a gente olha assim, parece estranho. E aí o Awaken Giants, eles pegaram o laptop, o notebook aí que o casal usa, e ele fala o seguinte, ó, revelados. Acham mesmo que duas pessoas que recebem auxílio emergencial conseguiriam comprar cada um notebook ThinkPad da Lenovo que custa em média R$ 7.000 e chegando até R$ 14.000 a depender do modelo? Oi? E eles colocam aí, mas não sei, às vezes é um modelo antigo, às vezes foi uma doação, a gente não sabe. Mas em um dos sites lá, que o Awaken Giants colocou, a vista está saindo por R$ 7.599. Eu até vi gente que achou mais barato pelo Mercado Livre. Só são coisas que parecem bem estranhas, né? E a grande mídia tá reclamando que a gente às vezes questiona. E aí, ao longo do dia, tivemos o assessor especial da presidência, que entrou na jogada, e fez alguns comentários sobre esse casal. Felipe Martins chegou na jogada para falar o seguinte. O Sleeping Giants chegou perto de conseguir ocultar o esquema que o sustenta atrás de um casal selecionado pelo casting da Nossas.org e fabricado com base em técnicas meia-boca de storytelling, mas foram traídos em um ponto importante. Nenhum motorista de Uber é de esquerda. Existem dois e apenas dois princípios imutáveis da política, que refletem verdades ontológicas e foram escritos em tábuas de pedra há milhares de anos como mandamentos eternos e irrevogáveis. São eles, primeiro, nenhum motorista de Uber é de esquerda. Segundo, a esquerda não consegue fazer memes. É um comentário irônico, fazendo sarcasmo, óbvio. Não existe mandamentos nem nada, né? Mas, sabe como é, né? Tem algumas pessoas que não entendem sarcasmo e ironia, ou talvez só estão querendo tretar, e uma delas é o senhor Felipe Neto. Ele pega a postagem do Felipe Martins, ele tira um print, ele não dá um RT em cima, ele tira um print. E aí, ele vai lá e faz o comentário dele falando o seguinte: o chaveirinho do presidente achando que sabe de alguma coisa. Ha. Quem deve saber é ele, né? Espero que o Instituto Nossas meta um processo forte nesse moleque para ele ter que provar o que disse ou aprender a não mentir. A gente mostrou, né, algumas vezes já, que o site Bloqueia PagSeguro, que lá no Quem Somos está falando que é do Sleeping Giants, que é o site que está aí fazendo um abaixo-assinado para forçar o PagSeguro a proibir que o professor Olavo de Carvalho receba seus pagamentos. O site foi feito pelo Bond, que é um grupo do Nossas. O grupo do Nossas fez o site do PagSeguro, então parece que tem algum vínculo entre eles. E o Felipe Martins tinha feito comentário sobre isso. E aí o Felipe responde ao Felipe Neto daquele jeito suave, que deixa o cara todo desconcertado e fala o seguinte: vão me processar para que eu prove o quê? O filhote de papagaio replicador com macaco de imitação. Para provar que não existe motorista de Uber de esquerda? Esse que vocês vão me provar? Sai da internet e pede para sua mãe te levar urgentemente no neurologista. E aí ele coloca o seguinte, ó. Um grupo de cientistas da Universidade de Califórnia divulgou hoje que a incapacidade de detectar sarcasmos e mentiras pode ser um dos primeiros sinais da deterioração cerebral provocada por algumas doenças que leva à demência. Então Felipe realmente não poupou palavras para se referir ao Felipe. Palavras pesadas. E o interessante é o seguinte, né? Quando ele coloca isso daqui, ele falou do Nossas, né? Ele tá bem satisfeito com o Nossas. Você vê que o Felipe Neto, ele sai em defesa com o Nossas. Se lembra do vídeo que Felipe Neto fez, afirmando que o pior presidente do mundo era Jair Messias Bolsonaro? E esse vídeo ele fez em inglês, saiu no New York Times. O Patrick Gaspard, acho que é esse o nome do cara, eu sei que o meu nome é o Patrick, compartilhou, que era, no momento, o presidente geral da Open Society Foundation, que é da fundação de Jorge Soros. No Brasil, o Pedro Abramanov, que é o presidente da Open Society a nível América Latina e Caribe, da
companheiro Jorge Soros também compartilhou o vídeo. E aí, durante a confecção desse vídeo, que isso aí foi lá em julho, o Felipe Neto fez esse tweet e o Nandix, é um perfil de sátira que faz comédia, trouxe o print e fala o seguinte, ó. Agora entendi por que você se doeu, pelo Felipe Martins, ter citado o Instituto Nossas. Que mundo pequeno esse. E aí, olha só. O vídeo pro New York Times não foi um trabalho só meu. Longe disso. Muito obrigado, Alessandra Rufino, diretora executiva do Nossas. Esse instituto que tem um bonde, que fez o site do Bloqueia PagSeguro lá do Sleeping Giants. Que dirigiu e produziu do Croquette, que editou e fez a identidade virtual, e a Elic, produtor executivo de vídeo opinião no New York Times. Então parece que tem razões, né, para o Felipe Neto ter ficado tão sentido pelo comentário do Felipe Martins. E aí, gente, ontem também um grupo que fez comentários e tem umas coisas que me incomodam, porque, cara, a gente espera muita coisa, a gente sabe que a esquerda ela sempre se supera, mas numa boa, eu tento ser de boa, sabe? Vocês veem, eu evito ofender, evito fazer tudo. Inclusive, até já usei muitas matérias deles. Mas o Diário do Centro do Mundo fez uma matéria ontem que o título era Revoltados, bolsonaristas acusam jovem casal de laranjas. Esse é o título. O corpo da matéria é o seguinte. Sleeping Giants está no Trending Topics após revelação da identidade do casal, Leonardo de Carvalho Leal e Maiara Stelli. São eles os responsáveis pelo perfil que faz pressão em anunciantes para deixar de financiar páginas bolsonaristas e de fake news. Interessante aqui, né, que eles estão falando que são páginas bolsonaristas. Não necessariamente são páginas de fake news. Se a página for bolsonarista, eles fazem pressão. Quer dizer que é proibido você defender um candidato? Você defender uma linha política? Quer dizer que o bolsonarismo deve ser punido com a desmonetização total e perseguição e aliciamento de anunciantes? Interessante, né? Palavra do Diário do Mundo. E eles continuam falando o seguinte, ó. Por isso, militantes do presidente dão um golpe baixo no perfil. Chamam Leonardo e Maiara de laranjas. E depois coloca, confiram algumas das reações violentas dos bolsonaristas. Eles colocam vários tweets, tem Twitter lá realmente o pessoal chama de laranja. Entre eles estão divulgando o meu vídeo de ontem. Olha só, revelado. Os donos do Sleeping Giants apareceram. Eu tô falando que é laranja? Eu tô falando que eles apareceram. O caso do CNDH apoiando a posição, mas recado de Jair Bolsonaro. Só isso. Tem alguma laranja? Tem alguma ofensa? Eu agi de alguma forma violenta? Mas isso daí é como a forma, né, como a esquerda age. Mas eles adoram falar, né, que quem age dessa forma somos nós. E eu tô falando isso daí só para mostrar para vocês, né, como é como que a esquerda age. Eles fazem de tudo para ajudar uns aos outros. E aqui você vê que o Ian Maldonado, ele traz aqui mais duas informações de dois grupos jornalistas. Primeiro, tem aqui a The Associated Press, que é um grupo de imprensa aí, diversas empresas, inclusive aí é o grupo que pode bater o martelo com relação às eleições lá do país lá do norte, que vocês estão vendo lá a confusão que tá dando. E o outro foi o David Biller. E aí você vê, ele fala o seguinte, ó. A esquerda é e sempre foi conectada internacionalmente. Acho que todo mundo já ouviu até falar, né, da Internacional Comunista. Eu nunca ouvi falar da Internacional Conservadora. Isso não existe. Cria essas pontes porque tem muita gente interessada. Tá entendendo, né? Ser de esquerda é lucrativo, queiram ou não. A direita ainda engatinha e não entende porcaria alguma de estratégia. Aí você vê, ó, Associated Press. Dois estudantes de direito criaram uma conta no Twitter chamado Sites Brasileiros por propagar discurso de ódio e fake news. Vitriol Parnian, não seria a tradução disso daí, assim. Acreditam que seus nomes em breve serão revelados. Acreditando que seus nomes em breve serão revelados, eles decidiram sair de suas cidades e revelar suas identidades para a Associated Press. Aí você vê. E aí o cara lá, outro David, é um repórter, deve ter feito essa matéria e diz, ó, o Brasil está inundado de informação falsa, né, misinformation, desinformação sobre pandemia e diversas coisas. E dois estudantes lutam contra isso. Com medo de ações legais ou pior, ou coisa pior, eles deixaram sua cidade para trás e agora revelam suas identidades. Isso é uma história sobre eles e sobre o Brasil em 2020.
Olha como são as coisas, né? Daí é como o mundo está recebendo as notícias no Brasil. E aí, falando em mídia, cara, é aquelas coisas assim que são absurdas. Já pra gente aqui fazer uma certa transição para falar um pouquinho mais sobre isso daí, mas com outro viés. Folha de São Paulo me solta uma matéria, o Ítalo Petraga aqui traz. Olha só o que a matéria fala. Livro que ensina finanças a crianças falha no combate a estereótipos de gênero. Gente, é um livro de finanças para crianças, Turma da Mônica. E o pessoal tá preocupado com estereótipo de gênero. É mole, galera. Isso é, né, o jornalismo brasileiro. Isso é o jornalismo brasileiro, problematizando um livro da Turma da Mônica. É inacreditável. Tem algumas coisas no Brasil que são inacreditáveis. E uma delas foi o Gentili no Flow Podcast. Fiz um vídeo hoje mais cedo, soltei durante a madrugada. É um vídeo que tá aí. Recomendo até vocês que assistam. Quem é inscrito no canal assim recorrente, assiste lá todos os vídeos há mais de 6 meses, viu tudo que a gente falou da CPMI e das fake news. Eu faço um compêndio assim de tudo e coloco sobre a luz das falas do Danilo Gentili. Mas o que foi que aconteceu? Ele foi no Flow. Possivelmente no momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, que são 7h05 da manhã da segunda-feira no Brasil, já deve ter 3 milhões de visualizações, isso porque não tem nem 48 horas no ar. 3 milhões de visualizações. Milhões. Meu alcance aqui é um nada, vocês sabem. Eu não consigo 10% dessa audiência. Eu não acho que meu vídeo do Gentili, que eu tô tentando mostrar do outro lado, vai ter que seja 300 mil views. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas eu falei sobre o Gentili, falei sobre algumas coisas. E ele foi lá no Flow, uma das primeiras coisas que ele falou foi sobre a CPMI das fake news. Ele tentou nos equiparar com a esquerda e falava, não, o governo Bolsonaro chegou, poderia fazer tudo diferente, mas não, fez a mesma coisa que a esquerda fez. A mesma coisa, é sério, Gentili. A gente fez a mesma coisa que a esquerda fez? Você acha justo isso, cara? Ele fala lá, não, aquilo outro, blá, blá, blá. E até durante a entrevista fala que, por exemplo, se você fala mal da direita, vários perfis irão atrás de você. Mas se você fala mal, sei lá, se fala mal da direita, perfis vão atrás de você. Mas se você fala mal da esquerda, aí vem a mídia e você ainda toma processo. Pelo menos foi assim um pouco mais justo. Mas, cara, ele defendeu a CPMI das fake news. E aí eu fiz esse segundo comentário e falo o seguinte, ó. O Gentili vendeu a narrativa mais porca de todas lá no Flow. Mais de 125 mil pessoas ao vivo e o cara mentindo sobre tudo e ainda foi defender a CPMI das fake news. Ele não mentiu sobre tudo, mas fiquei bem chateado. E algumas coisas que ele falou realmente é verdade. Não sobre a CPMI, de outros assuntos. Aí eu falo, pô, o cara é muito baixo, cara. Um monte de jovem que não acompanha a política no dia a dia vai cair fácil na narrativa. Só que do Ayan, ele não falou. E o Luciano Ayan vocês conhecem. Depois que eu fiz essa postagem, que eu acho que não tem nada demais, tem alguma coisa demais nessa postagem, sabe o que foi que o Danilo Gentili fez? Aqui eu só tô mostrando, ó, isso aqui eu peguei algumas horas antes de começar a gravar, já tava com 2,9 milhões de visualizações, e o Gentili, que passa o programa inteiro falando como ele é um bastião da liberdade de expressão, que é a única coisa que ele luta, que é pela liberdade de expressão, ele fez isso daqui. Me bloqueou pelas minhas postagens. Isso daqui é a liberdade de expressão que o Danilo Gentili prega. Eu não mereço, né, ter acesso ao conteúdo fenomenal que ele tem, nem poder comentar na sua página. Não posso. Infelizmente eu não posso, né? A liberdade de expressão para algumas pessoas é bem maleável, né? Seu belo prazer. E aí, como falei, isso aqui é só a capa do vídeo. Gentili no Flow, o outro lado. É um vídeo que eu fiz, tentei fazer o mais rápido possível, mas eu mostro, acho que tem uns 70 slides ao longo do vídeo, então é um vídeo que eu mostro muita coisa e relembro, né, sobre a CPMI. Inclusive, eu uso uma linguagem bem mais calma do que o que eu já uso em vídeo, vocês me conhecem. Fala assim, galera, isso aqui independe se você é esquerda, direita, de centro, anarcocapitalista, cara. Se você preza pela sua liberdade, presta atenção nisso. E eu relembrava de todos os fatos e as coisas que aconteciam durante a CPMI das fake news. Então, peço a vocês, isso daqui, principalmente entre os jovens, se você tem um primo pequeno, se você tem sei lá, primos, irmãos, amigos, jovens, mande isso daqui, pessoal. O vídeo do Gentili vai passar de fácil aí de mais de, eu chutaria, não nada, mais de 3 milhões e meio de views. E ele lá falando, né,
defendendo toda a perseguição que os conservadores fizeram. Eu tentei mostrar apenas um contraponto para o Gentili. Quem quiser ver tudo que eu expliquei, corre lá e dá uma olhada. E aí o nosso ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, ele veio ao público para fazer um comentário bem interessante, que ele falava o seguinte: o sistema politicamente correto adora associar-se ao iluminismo e chama de obscurantista quem o desafia. Mas a fonte do iluminismo foi a liberdade de expressão. Já este neo-iluminismo torna-se um poder inquisitorial, repressor, a pretexto de combater não a bruxaria, mas as fake news. Sabe? Eles vêm assim, não, estamos combatendo, sabe, o obscurantismo das pessoas que produzem fake news. E cada dia que passa, a nossa liberdade vem sendo tolhida. E uma das coisas que inclusive falam no vídeo do Gentili é o seguinte: a gente não precisa de nenhum político nos falando como a gente deve nos comportar nas redes, nem de direita, nem de esquerda, nenhum lado. Porque hoje, dentro do Código Penal ou dentro do direito brasileiro, a gente já tem calúnia, a gente já tem difamação, a gente já tem algum mecanismo quando as pessoas lhe ofenderem e diversas coisas. Então, se você sofreu preconceito, tá tudo lá. Não precisa de nenhuma regra extra. O que eles querem, na verdade, é reduzir a sua liberdade de expressão, né? Mas beleza, vamos agora já fazendo uma transição pra gente falar um pouquinho de Sérgio Moro e Joyce, que eu até esqueci, e já falar um pouquinho deles. Só pra vocês verem também, né, que a Maiara parece que ela nasceu na mesma cidade da senhorita Joyce Hasselman. Que engraçado, né? Até o rostinho similar, né? Bonitinha assim, loirinha as duas. Vai ver, né? Se investigar demais, acha é coisa. Mas tudo bem. O que tem pra falar sobre a Joyce Moro e já pra entrar na questão de presidência da Câmara e Senado? O Jornal Globo nos diz ontem: acredita se quiser, o trabalho da empresa de Moro para o PSL. Então, a consultoria Álvares e Marçal, a nova empregadora de Sérgio Moro, está auditando as contas do PSL em São Paulo, pivô da disputa entre bolsonaristas e dissidentes. O relatório será entregue nas próximas semanas e incluirá gastos da campanha de Joyce à Prefeitura de São Paulo. A empresa foi contratada pelo partido em 2019 para cuidar do compliance depois das denúncias de candidaturas laranjas. A empresa do Moro estará fazendo uma auditoria para a Joyce, né? A biografia e o biografado se encontram novamente. Rapaz, que é inacreditável, né? A biografia e o biografado. Isso que é compliance. Isso é o compliance a nível assim, ó, que transcendental. Eu transcendo quando eu leio essas coisas. É transcender. E aí você vê, né, Sérgio Moro e o compliance das Faria Lima. Sérgio Moro aprendeu aí realmente, tá rezando a cartilha do Lula. Não basta tudo que ele está fazendo, ele ainda vai dar palestras. Sérgio Moro tem marcadas algumas palestras sobre compliance em bancos da Faria Lima neste mês de dezembro. O interessante é que a Lava Jato nunca bateu na porta de nenhum banco, né? É como se todos aqueles milhões fossem, assim, sei lá, mexidos, transferidos, movimentados pela cueca. Será? Ou por correio, postar lá no correio, vou sacar aqui, sei lá, não sei quantos milhões, vou fazer assim, dinheiro físico em espécie. Mas, né, a gente tá vendo. Lembra também daquela questão da Febraban, né? Deltan, que o diga, hein, Deltan? Febraban. Quem te viu, quem te vê. Quem não te conhece, que te compre. E aí, pessoal, ainda sobre esse pessoal, vocês estão vendo toda a questão que tá tendo da BIM. Cara, é ridículo comentar, porque não existe nenhum indício real que existiu relatórios da BIM para o Flávio Bolsonaro. Criou a narrativa e aí todo mundo começa a compartilhar como se fosse verdade. E a mídia, você sabe como é que funciona. Aí vem a Transparência Internacional, aquele grupo que recebe dinheiro da Open Society Foundation, de Jorge Soros, que Moro e Deltan tanto amam, e que o Moro queria, quer dizer, os lavajatistas queriam doar 270 milhões para a Transparência Internacional e o Aras barrou, falou, não vai. E aí vem, ó, não é apenas a luta contra a corrupção e a impunidade que retrocedem. A captura do Estado para fins persecutórios pode ter consequências muito nefastas. Aí estão reclamando aí, né, que a BIM está sendo utilizada. Aí a Renatinha, simples, direta,
perfeita como sempre, ele falou o seguinte, ó. Sem evidências, a Transparência Internacional acusa a BIM de perseguir pessoas e favorecer a família Bolsonaro, além de acusar a AGU de perseguir opositores. Essa ONG ridícula já não disfarça seu partidarismo e militância em favor do Moro, que é funcionário de corruptos. Provem o que alegam. Provem. E aí, aqui tá o comentário completo deles, né? Ele pega, compartilha a matéria do Guilherme Amado. E aí o Renatinho fala, ó, a ONG preferida dos lava-jatistas ignorou quando a força-tarefa do biografado Fujão catalogou e armazenou 38 mil perfis em 350 terabytes de informações, mas dá chilique embasada em suposições. Interessada essa turma que milita contra a corrupção, mas ignora o tráfico de drogas. Só para minha corrupção, né? Não faz um comentário sobre o combate ao tráfico que o governo vem fazendo. E pessoal, na boa, vocês conseguem entender o que são 350 ou 38 mil perfis? Vocês entendem o que é 38 mil perfis, dado de 38 mil pessoas? Vocês acham normal isso? Uma força-tarefa ter o dado de 38 mil pessoas? Se a gente tem de pessoas e empresas, você acha isso daí normal? Não é assim um estado policialesco? 350 terabytes. Até hoje não é tão padrão HDs de 1 tera. Com 350 terabytes. É inacreditável. É coisa que você precisa de servidores para você poder armazenar. É inacreditável. Estamos falando de terabytes. Vai olhar o preço. Olhem o preço. Para você ter 350 terabytes. Olha um preço. Olha um preço. Mas não tem nada de errado por aqui, né? Não tem nada de errado. A única coisa de errado foi o Aras mandar uma carta em maio pedindo para ter acesso. O Deltan falou, não, me dá um mês. Deu um mês. E aí quando a Lendora foi lá, ele deu chilique. Isso daí é a única coisa que você precisa saber. E falar, não, o Aras não mandou nenhum ofício. Eles vieram pra cá de supetão. Ah, vieram pra cá, sabe, não era oficial nem nada e queriam pegar os dados e não pode, são dados sigilosos. Vocês sabem o que acontece no Brasil, né? Não tem nenhuma criança aqui. Mas enfim. E aí sobre a BIM, General Heleno trouxe uma nota ontem da própria BIM, colocou no Twitter, uma nota grande. Eu quero mostrar pra vocês só os 6 pontos que é a parte mais importante. E sobre a questão da BIM, ele fala o seguinte. Primeiro, os mencionados relatórios não foram produzidos pela BIM. Supostos trechos divulgados apresentam-se mal redigidos, com linguajar atécnico que não guarda relação com a atividade de inteligência. Segundo, a agência desenvolve seus trabalhos de maneira integrada e cooperativa, não havendo setores fragmentados de sua institucionalidade, sendo falsa a afirmação de existência de ABIN paralela ou ABIN clandestina. Terceiro, acusações se pautam em torpe narrativa desprovida de conjunto probatório supostamente contido em documentos que não foram produzidos pela BIM. Quarto, o intuito único é desacreditar uma instituição de Estado e os servidores que compõem seus quadros. Quinto, reitera-se na íntegra a nota imprensa do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, em 23 de outubro de 2020, no qual é declarado não ter sido realizada qualquer ação por entender que, dentro de suas atribuições legais, não competia ao GSI ou à BIM qualquer providência a respeito do tema. E sexto e último, a BIM acionou a AGU para que adote medidas capazes de restabelecer a verdade dos fatos. Então parece aí, né, que a AGU vai colocar processinho com quem está difundindo inverdades. Quem pariu, Matheus, que balance. E vamos nessa para falar agora do assunto mais importante até fevereiro. Todo mundo sabe. Presidência da Câmara e do Senado. O Globo, como sempre, o Lauro Jardim, sempre traz aí as fofocas de Brasília, fala o seguinte, ó, as condições dos aliados de Alcolumbre ao governo para garantir o sucessor dele no comando do Senado. E fala que aliados do Alcolumbre reclamaram Planalto. Para garantir o sucessor dele no comando do Senado, o governo tem que cumprir acordos. Relataram que há casos de senadores que só viram 20% de recursos carimbados, como os seus, chegarem às bases eleitorais. Isso aqui é tipo assim, é emenda. O cara tem uma obra, ele falou, pô, eu quero fazer o recapeamento da uma BR estadual lá do meu estado. Ele vai lá, quer entrar com a emenda, e o governo acabou não liberando, porque, sei lá, não liberou a emenda, teve que liberar outra coisa, o pessoal queria liberações de emenda. Isso daí não é corrupção nem nada. Mas o governo falou, cara, tá meio difícil, não deu.
E aí o pessoal não gostou. E diz, ó, ouviram sobre a impossibilidade de transferências no período eleitoral e a promessa de novas liberações. Isso aí foi a justificativa que o governo deu. Lembra quem tá falando, pessoal, o Senado, o jogo tá tenso. E como eles falaram, eu realmente acho que vai ser, se o governo quiser colocar um candidato do governo lá, não vai sair barato. Não vai sair barato no sentido assim, não é que vai pagar, vai ser corrupção nem nada, mas o governo vai ter que abrir mão de algumas coisas. Com certeza deve ter alguma pauta que os senadores vão falar, não, se vocês entrarem para colocar isso aqui, aquilo lá, a gente não vai deixar. A gente, inclusive, quer que determinadas leis, pautas, relatorias sejam colocadas em pauta no período tal. Eles vão querer alguma coisa. Não vai acontecer assim. Brasília é sujo. Olha, tem 81 senadores. Dos 81, quanto vocês conseguem falar assim, não, esse cara, sabe assim, não é ruim. Não é horrível, não é horrível, não é horrível. Você fala assim, não é horrível. Lembrem-se de uma coisa. Não é porque o senador vem a público falar que ele defende o impeachment do STF que ele tá do nosso lado. Vários deles que defendem essa ideia são da bancada Sérgio Moro, do Muda Senado. Senado é complicado. E aí você vê, ó, Alcolumbre quis retaliar ministro do STF. Isso aqui foi interessante. Eu até hoje, sabe, torço, meu coração bate para que Alcolumbre, sabe, repense e prossiga com isso. Davi Alcolumbre pensou em formas de retaliar o STF depois da reviravolta na corte que impediu sua reeleição. Foi desaconselhado por colegas próximos. Uma ação contra os 6 ministros que lhe negaram o direito atingiria também os 5 que o apoiaram. Os pedidos para a criação da CPI da Lava Toga, impeachment de ministros, continuarão a dormir em suas gavetas. Porque, na boa, se o Alcolumbre vai atrás do STF, sabe aqueles processos que os senadores têm envolvidos em escândalo de corrupção? Bom, talvez, né, o STF resolvesse começar a julgar esses processos que estão engavetados há anos. É por isso que eu vou lugar Alcolumbre. Fica de boa, Alcolumbre. Na manhã, fica de boa. Fica de boa que ninguém te bole. E aí, pessoal, sobre o Maia, olha só. A estratégia de Rodrigo Maia para evitar voos comerciais. Maia já está com medo de pegar voo comercial, porque, né, não vai ser mais o presidente da Câmara. E aí diz aqui, de acordo com a maldade que se espalhou por seus adversários, Maia pode conseguir carona em jatos privados. Abre aspas. O Rodrigo Maia não briga com quem tem avião novo. Ele tá falando, né, que Maia gosta de brigar com muita gente, mas quem tem avião novo, Maia quer ser amiguinho. Pessoal, vocês têm noção o que é Maia num voo comercial? Maia, gente, ele não é um político qualquer, o Brasil conhece ele. Você já pensou o cara entrar no avião por que seja 1 hora, o povo apertando o juízo dele? Cara, uma coisa é o pessoal na internet reclamando, outra coisa é no voo, todo mundo apertado e o cara do teu pé do ouvido falando, cara, e reclamando de tudo que tu deixou de fazer. Então, a coisa pra Maia não tá boa. A coisa pro Maia, gente, não tá boa. Acho que possivelmente Maia vai começar a viajar de carro. Tô sentindo que o Maia vai viajar de carro. E aí, olha só. A sucessão de Maia e o naufrágio da PEC da segunda instância. Matéria do antagonista. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prometeu liberar o funcionamento da comissão especial criada para discutir a PEC de prisão em segunda instância logo depois das eleições municipais. A eleição passou, o colegiado não foi aberto e o clima é de pessimismo entre os defensores da proposta, diz a Cruz OE. Como Maia precisa conquistar a esquerda para viabilizar seu sucessor na casa, o assunto foi enterrado. Partidos como PT e PSOL não querem nem ouvir falar da PEC. Olha aí, a vitória do Maia, do candidato do Maia, significa que não teremos a PEC da segunda instância sequer sendo colocada em votação no Congresso. Pode até perder, mas não vai nem entrar para votação, porque o Maia, né, ele não quer. A esquerda não quer e o Maia está precisando de votos. Aí você vê, olha só, Guedes e Maia, ele tem um acordo com a esquerda de impedir as privatizações. Se lembra que o Maia, na sexta-feira, foi lá no Grupo Líder, que é do João Dória, para começar a tecer várias críticas sobre o Paulo Guedes, falando que o Guedes não trabalha, que o Guedes é isso, que o Guedes é aquilo outro, sempre, né, falando várias coisas. Aí o Guedes foi ao público e falou, amigo, não é que eu não tô enviando nada para vocês votarem. É você, Rodrigo Maia, que tem acordo com o pessoal da esquerda e você não pauta as coisas que deveriam ser pautadas. E aí você vê, ó, olha só, está me cobrando
Diz que vai fazer bolo de aniversário, que tem um ano que eu estou para mandar a PEC federativa. A PEC federativa está há um ano no Congresso. Eu pergunto por que ele não aprovou ainda. O bolo de aniversário tem que ser entregue na casa dele. A vitória do Maia, do grupo de Maia, significa que as reformas do Paulo Guedes não vão avançar. Ele tem um acordo com a esquerda de impedir as privatizações. Só descobri agora, depois de 2 anos, depois de perder também meu secretário de desestatizações. Como é que eu vou privatizar se não entra em pauta? Vai fazer como? Não entra em pauta. Guedes disse ainda que quem controla a pauta da Câmara é uma aliança de centro-esquerda, embora quem tenha ganhado as eleições de 2018 seja uma aliança de centro-direita. Ao seu ver, há uma desfuncionalidade. Rodrigo Maia é o cara que para o Brasil. O cara que para o Brasil, não permite que o Brasil avance, se chama Rodrigo Maia. E aí, pessoal, o Fábio Faria, ele deu uma entrevista também no final da semana, fala várias coisas, mas tem 2 pontos bem interessantes. E é isso daqui, ó. Primeiro ponto. O deputado Arthur Lira é o favorito para presidir a presidência da Câmara. Caso a candidatura não vingue, o senhor cogitaria retomar o mandato para disputar como nome do governo? Ele diz, ó, Lira é um nome muito bem colocado, com apoios importantes de partidos. Ele tem alinhamento com a pauta que o presidente defende, liberal e conservadora, algo que não foi possível pautar nos últimos 2 anos, mas que agora pode avançar. Sobre o meu papel hoje, o principal desafio é fazer Bolsonaro ser reeleito em 2022. Penso que consigo contribuir para isso na atual posição. O mais importante para aqui é o quê? Na visão do Faria, o Lira tem boas chances de ser eleito. O resto aí ele bota o que ele acha que vai ser, mas ele acha que o Lira está bem colocado. E segundo pergunta, qual a agenda prioritária do governo no Congresso do ano que vem? E diz, ó, para o governo, as reformas que não foram aprovadas com base na retomada da economia é prioritário, além da pauta conservadora que o presidente prometeu na campanha, mas que é difícil de ser votada porque necessita de uma base maior. Ele fala várias coisas. E depois ele diz, ó, o senhor confia na privatização dos Correios que está no guarda-chuva de sua pasta? Ele fala, estou otimista em relação a esse tema. Trabalho com isso para o final de 2021. Continuando aqui sobre Maia, olha só, Veja fez a matéria da Dora Kramer que fala que Maia em baixa cai a força do presidente da Câmara para eleger o sucessor, o que é algo muito bom. Há uma voz corrente hoje entre os deputados. Uma coisa era a força de Maia para influir na reeleição, com a perspectiva de poder de mais 2 anos. Outra é a influência dele na eleição de um sucessor. Você fazer campanha para você mesmo é uma coisa. Fazer campanha para um sucessor nunca é igual. Isso não quer dizer que o atual presidente não possa recuperar terreno daqui até fevereiro, mas significa que no momento a dianteira é do Lira, candidato do Planalto. Cara, eu não quero saber, eu só quero saber assim, ó, o candidato do Planalto vai vencer? Vai, eu tô feliz com isso. Vamos ver quem vai ser o nome. Até fevereiro ele pode até mudar, né? Quem sabe vai ser o Lira ou não. Tudo indica que vai ser o Lira, o candidato do governo, e vai ficar por isso mesmo. O propalado apoio da esquerda Maia, real no curso da presidência, vem se reduzindo porque existe nos partidos de esquerda e centro-esquerda um entendimento que pode haver algumas vantagens na eleição de um nome da preferência do governo. São levadas em conta algumas variáveis. Isso aqui eu achei meio assim complicado. Mas para a esquerda, que seja o Lira ou não, vale a pena o governo vencer. Eu achei muito estranho, mas olha, segundo a Dora, por que a esquerda gostaria de ver o candidato do governo vencendo? Em primeiro lugar, principalmente o PT, maior bancada, ainda vê vantagem em ter Bolsonaro como adversário, ou seja, iria continuar com a polarização e o pessoal do centro não iria ter vez. Segundo, pelo mesmo motivo, a avaliação de que não seria prudente reforçar o campo do Maia, porque o Maia ele poderia ganhar mais força se o candidato deles ganhar força. E essa frente ampla, Maia, Dória, MDB, Felipe Neto, Luciano Huck, Sérgio Moro iriam ganhar mais força. Terceiro, negociação da pauta de votações, com destaque para compromissos que um governista estaria disposto a assumir no enfraquecimento do papel do Ministério Público e no veto a privatizações de empresas como Eletrobras e Petrobras. É difícil aqui acontecer, né? Mas, segundo eles, e talvez eles acham que eles podem negociar com o Maia algumas coisas, ou o Lira com algumas coisas que ele queiram. E aí o governo aponta assim, não, pra gente ganhar, a gente toparia abrir mão de algumas coisas, sabe? A esquerda ganharia aqui, a gente não permitiria que a frente ampla avançasse. Ainda não há unidade de posições no campo, lá na Câmara, o pessoal da esquerda, falando, né, sei lá, de Bolsonaro, querem ser a principal posição.
e fala o seguinte, ó. Fator considerado pela esquerda para definir o destino de seus votos na escolha do presidente da Câmara, que estará no cargo durante o processo eleitoral de 2022, que é o quê? Vencer Bolsonaro. Se tornar a principal oposição, não o grupo do Maia ser a principal oposição. E aí, mais informações. Fissura na Câmara, o racha entre Marcos Pereira e Rodrigo Maia. Coisa que a gente já vem falando. Tudo indica que o Republicanos vai votar com o governo e junto vem o Podemos. A disputa pela presidência da Câmara, marcada só para o ano que vem, já começou a provocar fissuras. Nesta quarta-feira, o atual chefe da casa, Rodrigo Maia, anunciou a formação lá do bloco dele, que tem lá 6 partidos, sem, no entanto, indicar quem será o candidato. O Republicanos, que negociava aderência ao blocão do Maia, foi o primeiro a pular fora do barco. Desde a semana passada, a saída do Pereira já era tido como certa. Integrantes do bloco apontavam a existência do parlamentar em só aderir ao grupo se ele fosse o candidato. Ele queria ser o candidato e está tentando se cacifar. Ele quer se cacifar. O Marcos Pereira não tem chance de levar. Ele sabe disso. E aí diz, ó, além disso, o governo vem jogando pesado para atrair o Pereira para o entorno do Lira. Os dois jantaram juntos nessa segunda-feira, dia 7, e adversários da dupla acreditam que o presidente do Republicanos, quem vem sendo contemplado com cargos, de salão, blá blá blá, possa realmente aí, né, fechar com Lira. Lira e Pereira haviam estabelecido um pacto prévio de que até o final de outubro eles selariam uma aliança na qual um dos dois desistiria da candidatura. Quando o prazo chegou, no entanto, nenhum dos dois quis ceder. Mas as conversas continuam, até fevereiro certamente muita coisa pode mudar. Tudo indica que o Republicanos vem pro nosso lado. Nossa tabelinha de números segue do jeito que tá. Daquele jeito que tava, segue aí. Não vou botar a minha tabelinha de número, tá lá em vídeos passados. E aí, meus amigos, essa daqui eu acho que foi a matéria mais importante de todo o final de semana sobre a presidência da Câmara. Matéria também do Globo, do Paulo Capelli, que fala: sob pressão de aliados, Maia anuncia nesta segunda-feira nome que apoiará na disputa da Câmara. Ou seja, nas próximas horas, nós realmente poderemos saber quem será o candidato da chapa de Rodrigo Maia. Aguinaldo Ribeiro e Baleia Rossi são os mais cotados do grupo do presidente da Câmara. O martelo será batido após reunião presencial envolvendo lideranças do DEM, MDB, PSL, PSDB, Cidadania e PV, os 6 partidos do Blocão e do Maia. O grupo estuda até o último momento qual dos dois nomes teria mais chances em uma composição com o resto da Câmara. E é aqui que está um problema. É o mesmo problema que seria uma solução, que é um problema para 2022, que é o quê? O Maia, ele é um nome que ele conseguiria trazer à esquerda. Não seria um problema. O Maia conseguiria trazer à esquerda. E ele conseguiria agrupar vários grupos. Só que o Maia, ele não tem força política para ser um candidato da frente ampla. Já que ele não pode nem concorrer. Então, você não tem um nome como o Maia, que consegue colocar todo mundo junto, debaixo de um mesmo guarda-chuva. Até porque o guarda-chuva, para caber o Maia, já é um guarda-chuva gigante. É um sombreiro. E aí você vê, ó, Aguinaldo Ribeiro tem a vantagem de ser um nome mais palatável para a esquerda. Por quê? Porque o Baleia Rossi, MDB, gente, é do Temer, você lembra a questão do Lula, da Dilma e do Temer. A esquerda até hoje é chateada. Já o Baleia Rossi é que você vê, né? O MDB é uma espécie de garantia que é palatável para a esquerda, por causa disso. Só que a candidatura do Baleia Rossi, por outro lado, ainda que tenha alguns problemas com a esquerda, o Baleia Rossi serviria como uma garantia para fazer com que os 33 deputados do MDB não votem no Lira. Nem todos os deputados, gente, irão votar, sabe, no Lira. Tipo assim, nem todos os candidatos, principalmente deputados do PP, vão votar no Lira. Nem todos os candidatos do MDB, possivelmente, vão votar no Baleia Rossi. Até porque no DEM tem muita gente que também apoia o governo. E você vê, ó, como a votação é secreta, a avaliação é que boa parte dos MDBistas votem Lira se Aguinaldo for candidato, mesmo com a permanência oficial do MDB no bloco de Maia. Ou seja, cada dia que passa, a coisa pro lado de Maia tá ficando pior. Ruim pro Maia, bom pra gente. É justamente esse cálculo que tem provocado demora por parte de Maia de anunciar seu nome na disputa. Como a esquerda tende a ser fiel da balança da eleição, há favoritismo para o Aguinaldo, que tem mais entrada em partidos como o PT, que é a maior bancada da casa, com 54 parlamentares. A indefinição, no entanto, faz com que petistas e pedetistas estudem lançar um nome. E aí o nome é o seguinte, já aguardamos muito tempo.
Se o Maia não definir esse nome logo, o PDT vai lançar a candidatura de Mauro Henriger, de Minas Gerais, nessa terça-feira, frisou o presidente do PDT, Carlos Lupe. A coisa tá ficando aí ruim pro Maia. Ruim pro Maia, bom pra gente. E aí, Lira tem atuado para que dissidências e divisões internas em partidos de esquerda o favoreçam. Para isso, tem atuado no varejo, negociando individualmente com deputados desse campo. Maia, por sua vez, vem tentando costurar acordos com líderes e presidentes de partidos de esquerda para que haja unidade no apoio ao seu escolhido, o que tem lhe consumido mais tempo. O fato de o voto ser secreto, no entanto, torna mais difícil esse tipo de acordo por cima. Gente, o voto é secreto. Ainda que o PT fale a gente vai apoiar o Maia, talvez o Lira consiga trazer um voto do PT. Alguns do PSB, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, pro Maia, que tá negociando com os chefes partidários, a coisa ainda fica mais complicada. A demora de Maia em anunciar o candidato de seu bloco já trouxe consequências negativas para o presidente da Câmara. Lira obteve um indicativo de apoio dos 18 dos 31 deputados do PSB. Cara, eu tô muito surpreso. Eu sabia de 4. O antagonista me falou 5. O Globo já tá falando de 18. Aí nosso número pode mudar. Aí nossa matemática lá muda muito. Porque o Maia de 240, ele cai para... Perdeu aí mais 4 além de minha conta. Vai cair para 226. E a conta do governo, que eu falo assim, a conta real, sem contar com republicanos e o bloco do Bivar no PSL, que tinha 204, pula para 218. Junto com republicanos aí, cara, o negócio fica bom. O negócio fica bom. Vamos ver. Mas os votos do PSTB, que vai lá, um outro desgarrado, o pessoal do DEM, o pessoal do MDB, a tendência pro governo vem dando boa. Vem dando boa. Ele diz, né? Depois disso, na sexta-feira, o diretório nacional do partido emitiu a resolução recomendando que não apoiem lá o Lira, né? O pessoal do PSB. Mas quem quiser votar não vai ter nenhum problema. E foi de outros partidos e várias coisas lá. E aí você vê a matéria que também fala, ó, DEM disputará apenas uma das casas do Congresso. Diz aí o ACM Neto. A ACM Neto falou uma coisa que eu venho dizendo há muito tempo. Não teria como ganhar as duas casas. Quando eu falava, gente, o Maia, se ele abrir mão, o Alcolumbre tá reeleito. O Maia acabou com o sonho de Alcolumbre. Até a questão da reeleição de Alcolumbre, em termos jurídicos, era muito mais fácil de ser, sabe, contornada. Muito mais fácil. Mas o Maia, né? O Maia não quer abrir mão de nada. Guloso que só ele. E aí o ACM Neto fala aqui. O presidente do DEM diz que seu partido não vai disputar ao mesmo tempo Câmara e Senado. Essa hipótese está descartada. Caso se consolide a candidatura de Rodrigo Pacheco, não teremos candidato próprio na Câmara. Hoje o DEM controla as duas casas, mas o partido, sobretudo Davi Alcolumbre, tem conversado com a esquerda e tentado desmobilizar o MDB para lançar Pacheco. Na Câmara, Elmar Nascimento ainda se apresenta como candidato, mas tem menos chances de se viabilizar. Então, se o Elmar vier, o Pacheco não vem. Se o Pacheco vem, não vai ser o Elmar de jeito nenhum. Mas a tendência, pelo menos que o Globo diz, é que vai ficar aí entre o Baleia Rossi e o Aguinaldo Ribeiro. Vamos ver o desenrolar nas próximas horas. De manhã a gente já deve ter uma resposta final. E o ACM Neto? É uma piada, eu não vou mostrar aqui pra vocês um vídeo, mas quem quiser ver, vai lá no perfil da Elisa Brum no Twitter, ela coloca lá, ele falando da segunda onda que chegou na Bahia e como é complicado. Mostrei pra vocês que o ACM Neto, ele inclusive fechou a barra, colocou tapumes para que a população não consiga ter acesso à praia. Sim, ele fez isso. O mesmo prefeito que falou isso daqui, ó, ACM Neto diz que casamento na Vitória foi provocação às pessoas que estão morrendo. Isso daqui foi em 25 de maio. O cara que condenou pessoas, que fez uma celebração, que fez um casamento, ele falou que isso é uma piada, sabe, uma afronta, uma provocação. Ele me fala isso tudo, sim, ele falou isso tudo. E sabe o que foi que o ACM Neto fez durante o final de semana? Olha aí. Se casou e na Vitória. Hoje é 13 de dezembro e esse casamento foi realizado ontem. São os mesmos que estão te impondo a não celebrar o Natal do Senhor com suas famílias. E como é que está o melhor amigo de João Dória, o ACM Neto? Casando. Não deixem que esses hipócritas nos dominem. Não tem ninguém de máscara. Falam que tinha 20 pessoas. Só de fotógrafo acho que realmente deve ter 20. Mas garçom, mais um monte de coisa. É uma grande piada, gente. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque, cara, na boa, eu já falei pra vocês. Aqui na Austrália, pelo menos, tá tudo normal. Ninguém que anda de máscara.
não tem nada fechado, as escolas só pararam por 2 semanas, sabe? Eles fecharam, assim, bares, a academia ficou realmente um tempo sem abrir, academia, mas tudo trabalhando normal, empresas normal, construção civil normal, oficina de carro, moto normal, tudo normal. O povo precisa fazer alguma coisa, cara. Não tem como o governo, um único homem, o presidente, resolver tudo isso, pessoal. Isso tá na mão de vocês. Vocês precisam começar a se organizar de alguma forma. E a Renatinha também traz isso daqui, ó. Porque uma pandemia... a Globo diz o seguinte, ó. Por que será preciso usar máscara mesmo após a vacina? E ela fala, sabe por quê? Porque nunca foi pela saúde, né? É só uma questão política. Vocês não estão usando isso de forma política. Essa é a resposta. E aí, no mesmo tema, o Lewandowski agora, depois que o governo apresentou o plano de vacinação, o Lewandowski deu 48 horas para falar qual vai ser as datas que as coisas vão ocorrer. Mesmo sem saber quando a Anvisa vai conseguir ter os dados, sem saber quando o Brasil vai conseguir receber pelas vacinas, porque tem uma fila de esperas ao redor do mundo inteiro. STF. E o Luiz Felipe de Bragança fala o seguinte, ó, gera dúvida na população o STF não esclarecer em rede nacional quem exerce o poder executivo no Brasil, porque o STF quer mandar como se fosse o presidente. É um absurdo, né? E aí vem o Luciano Huck fazer mais proselitismo barato, falar, ó, corajoso e necessário o editorial da Folha. Ao falhar em cumprir seu dever de vacinar todos os brasileiros, as autoridades desperdiçaram vidas, mais e mais famílias perdem quem amam e a economia não reage. Voltar ao normal fica cada vez mais distante. Ele não quer que volte ao normal. Ele não quer. Não quer. E aí, só para terminar, teve a matéria ontem da Veja que fala o seguinte, ó, pesquisa revela as dificuldades do centro para crescer nas redes sociais. A única coisa importante que fala o seguinte, ó, tal frente, aliás, certamente terá importância fundamental em 2022. Trata-se de uma era, goste ou não, que veio para ficar. Nas eleições das capitais, por exemplo, os candidatos com atuação de destaque nas redes conquistaram bons resultados. E ele tá falando do pessoal da frente ampla, o pessoal assim que tem realmente discursos com viés, que tomam posição, como isso vem dando destaque. E a matéria terminava o seguinte, ó. Colocar, foi justo? Gostei. Parabéns, Veja, porque colocou para Bolsonaro, foi uma foto só para Bolsonaro, e pro resto foi o resto. Aí você vê, ó, segundo a Veja, né, os mais populares. Luciano Huck com 41,2. Cara, Luciano Huck mal tem curtidas. É ridículo. O engajamento dele no Twitter, ridículo. Eu não sei que matemática colocou ele em primeiro lugar. Mas depois bota o Lula, o Abraham, Osmar Terra, Ciro Gomes, Moro, Mandetta, Rodrigo Maia, Flávio Dino, João Dória, Davi Alcolumbre e o Witzel. O Huck que vem em segundo lugar, segundo eles, que eu não acredito nesse número, tem 41. Vamos pegar aqui o Lula, que é mais crível. Lula tem 35,6 na matemática deles. Bolsonaro tem 79,1. É mais do que o dobro. O nosso presidente, em termos de engajamento, sabe aí, ó, o presidente Jair Bolsonaro continua reinando absoluto nas redes sociais. Chora mais que tá pouco. Então, meus amigos, fico por aqui por hoje. Quero agradecer aí você que chegou até o final do vídeo, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Principalmente se você tem um amigo jovem, eu tenho quase certeza que ele viu a entrevista do Gentili. Manda o vídeo aqui do canal do Gentili, não vai cair teu braço. Entra aqui no canal, é o segundo vídeo já embaixo desse. Manda lá, fala, cara, olha isso daqui, é o segundo ponto, é importante. Principalmente se você luta e você quer ter liberdade de expressão, principalmente nas redes. Então eu fico por aqui, obrigado a você que se torna membro, obrigado a todos vocês também e nos vemos em breve. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, galera!